Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que é um vídeo sobre manipulação de matrizes, tá? É um vídeo que vai falar basicamente como criar uma matriz. Quando eu estou falando aqui matriz, eu estou falando de uma lista de duas dimensões, e aí eu já estou dando a resposta, né? A criação de uma matriz é feita através de uma lista de duas dimensões, mas esse é um tema, uma dúvida recorrente: como é que eu crio, como é que eu populo os dados de uma matriz, como é que eu acesso a matriz, como é que eu opero sobre uma matriz. Então a gente vai falar mais especificamente sobre uma lista de duas dimensões e mostrar para vocês como a gente trabalha com matriz. Bom, começando com a criação de matrizes, a forma mais simples para criar uma matriz seria essa daqui. Vamos supor que a gente quer criar uma matriz 2 por 3, ok? E aí essa matriz aqui, ela tem duas listas, tá? É uma lista de lista, tem essa lista mais externa, e aqui eu tenho duas listas com três elementos. Essa primeira lista tem os elementos 4, 7 e 3, e a segunda os elementos 6, 1 e 1. Observe aqui que eu tenho em cada lista dessa três elementos, tá certo? Então cada lista dessa representa uma linha. Então essa é a primeira linha da matriz e essa é a segunda linha da matriz. Então vamos imaginar que eu queira acessar o elemento 3, tá certo? Dessa matriz aqui, esse elemento 3 aqui. Como é que eu faria? Bom, basicamente, para acessar o elemento 3, eu teria que pegar uma lista de duas dimensões. A primeira dimensão vai acessar essa primeira lista aqui. Qual é o índice dessa primeira lista aqui? Nessa lista mais externa é o índice 0. É a primeira lista, tá certo? É o primeiro elemento da lista, que é uma lista, e o segundo elemento da lista, que é outra lista. Então essa primeira lista, esse 3 está na primeira lista, então eu vou colocar o índice 0. Agora eu quero acessar dentro dessa lista aqui mais interna. Em que posição está o 3? Posição 0, 1, 2. Então, 3 está na posição 2. Então, se eu acessar a posição 0, 2, eu estou acessando essa lista 0 e a posição 2 dessa lista 0. Então, estou convencionando aqui, tá certo? Que é o primeiro índice aqui acessa a linha e o segundo índice acessa a coluna. Então, a primeira linha, que é esse 4, 7 e 3, e a terceira coluna, tá certo? Que é esse 3 que está aqui. Bom, mas a gente não quer fazer assim, porque isso é uma forma muito específica. Se eu quiser criar uma matriz com a dimensão diferente, eu não vou conseguir. Se eu quiser modificar os dados, eu vou ter que sempre vir aqui modificar esses dados. Então, eu quero criar um programa para criação de lista que seja mais genérico do que isso. E aí eu vou começar, obviamente, que lendo as dimensões da matriz, tá? Então eu vou ler qual é o número de linhas que essa matriz vai ter, isso é um inteiro, tá? Então eu vou ler aqui, essa matriz é uma matriz que vai ter duas linhas, como está aqui, e vou ler o número de colunas dessa matriz. Nesse caso, a nossa matriz vai ter 3 colunas, tá? Poderia variar dependendo da entrada que eu der aqui. Então, com base nisso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já sei que é uma matriz de dimensão 2 por 3, tá certo? 2 linhas e 3 colunas. Eu vou agora criar a minha matriz. Eu vou criar a lista que vai armazenar os dados dessa matriz. Então, inicialmente, essa matriz, que vai ser uma matriz 2 por 3, essa lista está vazia, essa matriz não tem nada inicialmente. Então, eu vou, aos poucos, populando, incluindo elementos nessa lista, tá? Então, quando eu faço aqui matriz igual a 0, eu vou criar uma lista vazia. Em seguida, eu vou agora criar meu código para popular essa lista, para ler os elementos dessa lista. Então, para fazer a leitura da matriz, eu vou ter dois for aqui, tá? Um for que vai variar o número de linhas e um for que vai variar o número de colunas. Então, o número de linhas vai ser o i e o número de colunas vai ser o j. Tá? Então, esse i está variando de acordo com o tamanho, a dimensão da matriz, tá certo? O número de linhas que ela tem, e esse j de acordo com o número de colunas. Então, a ideia básica é montar cada linha da coluna
ir populando a matriz, tá certo? Então, para cada I, eu vario o J para montar a linha, tá certo? Então, fixo uma linha e vario o J e vou montando essa linha completa variando esse J. Que esse J está sendo variado nesse segundo for aqui. Mas vamos entender com calma, tá? É só a ideia geral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar nesse for I, tá certo? E aí, inicialmente, o meu valor do I vai ser 0. Estou acessando a primeira linha da minha matriz. E aí eu vou criar aqui uma lista, tá certo? Que vai ser uma linha específica da matriz. E aí, inicialmente, essa matriz tá vazia, não tem nada. E eu vou montar essa matriz através da variação desse segundo for, esse for mais interno, que vai variar as colunas, tá certo? Então, eu vou montar essa linha matriz dentro desse for aqui. Então, esse for, observe que ele varia, vai de 0 até o número de colunas menos 1, tá? E aí, o que é que acontece? O J começa com 0 e eu vou ler o primeiro elemento dessa linha matriz. E aí eu dou o append nesse valor. Então, observe aqui que eu estou lendo o valor inteiro, tá? E vou dar o append nesse valor inteiro. Então, quando eu fizer isso, eu vou ler o primeiro elemento. No caso aqui, eu li o elemento 4, ok? Já li o primeiro elemento, esse vai ser o elemento 0, 0 e 0, J0 da minha matriz. Ainda não está na matriz, observe que a matriz está vazia ainda. Estou primeiro montando a linha para depois colocar essa linha dentro da matriz. Então, em seguida eu vou para a segunda iteração do for, aqui o J vai passar a ser 1, e aí eu vou ler o segundo elemento dessa linha. Tá? Então, eu li o segundo elemento, aqui nesse input, o elemento 7, e aí vou novamente voltar aqui para o for, ler o terceiro, o J passou a ser 2, eu vou ler o terceiro elemento dessa minha linha, que foi o 3, tá certo? Então, essa linha está montada, 4, 7, 3, o for acabou, porque o J variava de 0 a 2, porque esse número de colunas é 3, e aí eu vou agora, aqui no final, dar o append, tá certo? Nessa matriz aqui, eu vou dar o append na linha matriz. Então, o que é que vai fazer aqui? Matriz, que está aqui, vai receber essa lista que foi criada aqui, com 4, 7, 3. Então, é isso que acontece. Eu dei o append, então eu tenho já uma lista de lista, mas ela só tem uma linha. Eu quero duas linhas, falta eu montar a segunda linha, e para isso eu vou iterar o segundo, vou fazer a segunda iteração do for. Então, o meu I vai passar a ser 2, porque eu vou querer montar a segunda coluna, vai passar a ser 1, perdão, que eu vou montar a segunda coluna da matriz, o I passa a ser 1, e novamente eu vou zerar essa matriz aqui, certo? Porque eu vou montar uma nova linha. Então, eu zero essa matriz para montar uma nova linha que vai ser dada, vai ser incluída nessa matriz 2×3 que eu estou criando. E aí eu vou repetir o mesmo processo. Vou entrar nesse for interno para montar uma nova linha. O J vai ser 0, passou a ser 0. O I agora é 1, tá? O J é 0. E aí eu vou lendo elemento a elemento. Vou ler aqui, através desse input, o primeiro elemento, que foi 6. O J vai passar a ser 1 no for. Vou ler o segundo elemento, que é 1. O J vai passar a ser 2 no for. Vou ler o terceiro elemento, que também é 1. Acabou o for, tá certo? Já li as três colunas dessa linha. E aí eu vou dar novamente o append, tá certo? Vou dar o append nessa matriz aqui. Vou incluir nela o quê? Essa linha matriz que acabou de ser criada. Então, com isso, eu criei a minha matriz 2×3. A minha matriz está criada. Eu tenho aqui 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, vamos imprimir agora essa matriz. Essa matriz que está aqui, eu vou passar linha por linha, imprimindo a linha, tá certo? Então, primeiro aqui o I passa a ser 0. Vou imprimir a primeira linha da matriz I, ele vai imprimir o 4, 7, 3.
o I passa a ser 1, vou imprimir a segunda linha, ele imprimiu 6, 1, 1. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu quero criar a matriz transposta dessa matriz original. Então, na realidade, esse 4 e 6 vai ser uma linha, esse 7 e 1 vai ser outra linha, e esse 3 e 1 vai ser outra linha. Então, a matriz 2 por 3 vai se transformar numa matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, vamos começar aqui. Novamente, vocês observam que eu tenho um for dentro de um for. Só que dessa vez, pessoal, aí eu vou criar a minha matriz transposta aqui, do mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Eu crio uma matriz vazia, uma lista vazia, para ir populando ela pouco a pouco. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Só que agora, como a matriz vai ser uma matriz 3 por 2, o que era a minha coluna vai passar a ser linha. E o que era a minha linha vai passar a ser coluna. Então, a coluna está no range mais externo, então eu vou montar linha por linha dessa segunda matriz, mas como ela tem 3 linhas, eu vou usar a variável número de colunas, que é essa daqui, 3. Então, vai ser 3 por 2, tá? Então, vou fazer o primeiro for com o número de colunas, o segundo for com o número de linhas. E aí, vamos lá. O J vai passar a ser 0. Eu vou criar a minha linha, que eu vou montar primeiro, antes de colocar na matriz. Então, ela vai ser vazia, como está aqui. E aí, eu vou variar o segundo for para ir lendo cada linha especificamente. No caso aqui, esse for vai variar 3 vezes, porque eu vou ter 3 linhas. E aí, o I passa a ser 0, vou ler o elemento 0, 0. E aí, como é que vai acontecer? Fiz a leitura. Como é que eu fiz essa leitura desse elemento 4? Acessando a minha matriz 2 por 3. Primeiro elemento, 0, o I é 0. Segundo elemento, J, 0. Então, acessei o elemento IJ00, tá? Então, eu vou variar como eu estou variando aqui o I, tá certo? Então, eu vou ler esse 4 primeiro, depois eu vou ler esse 6, vou montar a primeira linha. Depois eu vou ler esse 7, vou ler esse 1, vou montar a segunda linha. Vou ler esse 3, vou ler esse 1, vou montar a terceira linha. Então, essa é a estratégia. Então, esse 4 aqui, eu peguei o elemento IJ da matriz original, que é o elemento 00. Quando eu variar o I, eu vou variar a linha, tá certo? Então, vou depois pegar o elemento 6 aqui. Vamos ver aqui. Peguei aqui, vou variar o I passou a ser 1. Agora, eu estou pegando o elemento 1J, o elemento 1, segunda linha, J0, tá certo? Primeira coluna, eu vou ler o elemento 6. Então, eu populei essa matriz transposta, linha matriz transposta com 4, 6. Acabou esse for, eu vou dar o append desse elemento 4, 6 na minha matriz transposta. Maravilha? Agora, vou variar o meu J, certo? Para pegar a segunda coluna dessa matriz original aqui e montar a segunda linha dessa matriz transposta. Então, o J passou a ser 1. Vou zerar essa matriz, essa linha daqui, tá certo? Zerei. Vou agora fazer o meu I igual a 0 e vou ler o elemento dessa matriz aqui, o elemento linha 1, tá certo? Que é o I igual a 0, coluna, linha 0, né, que é esse primeiro elemento aqui, coluna 1, que é essa segunda coluna aqui, tá? Então, o elemento 7 que eu vou ler e vou colocar nessa matriz. Incremento I, vou pegar o elemento 1, 1, tá certo? Que vai ser esse elemento 1 aqui, ok? Peguei esse elemento, vou colocar na minha matriz e agora vou dar o append desse elemento aqui, 7, 1, nessa minha matriz. Dei o append, vou variar o J novamente. O J agora vai passar a ser 2, para eu fazer a leitura dessa última coluna e montar essa última linha aqui. Então, o J passou a ser 2. Vou zerar essa linha de novamente, que eu vou montar a última linha da minha matriz transposta. Vou colocar o I igual a 0.
vou fazer a leitura do elemento J2 e 0, tá certo? Que é esse 3 aqui. Então, vou ler o 3, variar o I passa a ser 1, vou ler o elemento agora 1, que é segunda linha, 1, 2, tá certo? Que é segunda linha, terceira coluna, que vai ser esse elemento 1 aqui. E aí eu vou ler o elemento 3, 1, vou dar o append dele na minha lista, tá certo? Matriz transposta, e aí criei a matriz transposta aqui. Então, para imprimir, simplesmente eu vou variar agora, novamente, o número de colunas, porque eu vou imprimindo linha a linha, tá certo? São 3 linhas, aí, na realidade, eu estou variando a linha usando a variável número de colunas, tá certo? Porque ela tem o valor 3, dimensão 3. E aí o I começa a ser 0, eu vou imprimir o elemento 4, 6, o I passa a ser 1, vou imprimir o elemento 7, 1, o I passa a ser 2, vou imprimir o elemento 3, 1 e assim acaba. Ok, pessoal, espero que essa pequena aula tenha ajudado um pouco vocês a entenderem melhor como manipular com matrizes, ok?